Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos debatendo a pedofilia. Você vai ver agora um VT que foi produzido para a campanha Mães contra a Pedofilia, que mostra como o movimento está agindo aqui em Teresópolis. Pedofilia. O problema não é meu, o problema não é seu. O problema é nosso. Denuncie. Cláudia, o que acontece aí com essas denúncias? Quer dizer, vocês estão denunciando, ou melhor, vocês estão divulgando ali os telefones para que as pessoas possam fazer denúncias. Essas denúncias, elas são centralizadas onde? Elas são encaminhadas para quem? O que acontece com esse processo? Vocês garantem anonimato? Dá para a gente um panorama um pouquinho maior aí sobre essa campanha que vocês lançaram. Esses telefones do Conselho Tutelar, da Associação Mães contra a Pedofilia, todos esses telefones que tem, que a pessoa pode fazer denúncia, não precisa, se não quiser se identificar, não tem problema. Faz a denúncia, olha, na casa tal, no lugar tal, o conselheiro, a vara de infância, alguém vai lá fazer uma visita para ver se realmente o que está acontecendo. E funciona, Rolf, esses telefones dá resultado, sabe? A pessoa fica mais segura de ligar e não se identificar. Porque é uma coisa muito chata, né? Você vê acontecendo lá no teu trabalho, com o teu vizinho, você não sabe o que eu vou fazer para denunciar. Como essa semana agora eu recebi uma denúncia, né? A pessoa vai me ligar para ver o endereço certinho, para ver realmente se é o que está acontecendo. Eles vão me passar e eu vou passar para a Tânia. E a gente funciona assim, a gente está sendo companheiro junto com a vara da infância, conselho e outros órgãos. Mas aí quando vocês recebem a denúncia, vai uma equipe, né, como você falou, ou do conselho tutelar, ou mesmo da vara da infância, vai ao local e já conversa com as pessoas que estão envolvidas ali naquilo, Tânia? Como é que funciona isso na prática? Ou elas são intimadas a comparecer ao conselho tutelar ou à própria vara? Como é que funciona isso? Quando a denúncia vem via Mães contra a Pedofilia para a vara da infância, normalmente é por mim, a gente vai formalizar um processo de qualquer maneira, certo? Tá? Para ter legitimidade, né? E aí a gente vai estar fazendo visita, normalmente eu vou estar fazendo uma visita e vou estar conversando e vou estar explicando por que daquela visita. A gente explica por quê, né? E vamos conversar com a criança, conversar com os pais, né? Aí você me pergunta assim, mas conversa com a criança sozinha? Sim, com autorização dos pais. Quando o pai ou a mãe, normalmente isso já aconteceu, se nega a permitir essa entrevista, não, com meu filho ninguém conversa sem a minha presença. Você já fica assim, por que não? Vou estar fazendo a entrevista, está ali na casa deles, né? Sim. Eu sou uma pessoa, o meu trabalho é esse, né? Trabalho na justiça, pela justiça. Então, não sei, a gente fica meio, por que essa resistência? Agora, na maioria dos casos, as situações de abuso são confirmadas. Maioria dos casos. Na maioria dos casos, assim, em cada 5 casos, 4 são confirmados. Então, realmente, as pessoas estão denunciando com seriedade. Não está havendo aquele tipo não, de... nenhuma brincadeira. Ou às vezes de briga, desavença entre vizinhos, alguém que quer prejudicar, isso não tem acontecido. Briguei com meu vizinho porque o pé de abacate dele arrebentou meu muro e aí eu vou dizer que ele abusa da filha? Não, isso não tem acontecido com a gente. Então, tem realmente acontecido? Tem. E o número de casos, pelo que vocês têm percebido aqui em Teresópolis, ele acompanha uma média nacional. Aqui em Teresópolis os casos, enfim, até porque é uma cidade mais calma, as coisas aqui são mais calmas. O que vocês têm observado em relação a isso? As coisas aqui não são mais calmas. E não existe uma relação entre o que acontece aqui, entre o número de casos aqui e o número de casos nacional. Por quê? A estatística é muito furada em todos os lugares, na verdade. E a estatística nacional é muito baseada nas informações, nas denúncias recebidas pelo Disque 100. Né?
porque os estados e os municípios não mandam, na verdade, há uma falha muito grande nisso, não mandam as informações do jeito que deveriam ser mandadas, as notificações, né, elas não são encaminhadas para onde deveriam ser encaminhadas. Então, o Disque 100, na verdade, ele tem um número muito aquém da realidade, e já é um número muito grande. Né? Eu não Quanto sei... tempo está funcionando esse Disque 100? Eu acho que desde 2000, pelo que eu lembre, entendeu? A gente tem esses Só estudos. agora que ele está sendo um pouco mais divulgado, né? Porque Sim, até porque então o Disque ninguém 100, conhecia. na verdade, ele não é só para questão de abuso sexual ou pedofilia. O Disque 100 é para violência doméstica, esses tipos de violência. Então, mas há um levantamento com relação às denúncias relativas a abuso sexual e a pedofilia. Né? E já é considerado um número alto, mesmo a gente sabendo que esse número não é real, entende? Porque os municípios e os estados não têm um serviço de notificação, e não vou dizer, não é que falte seriedade, nada disso, porque os profissionais que lidam com isso são muito sérios, mas não existe um sistema, na verdade, que funcione muito bem nesse sentido. É uma coisa que é importante a gente tocar, e não poderíamos deixar de tocar nesse assunto. Não sei se você chegou a ver toda essa polêmica, Cláudia, que envolvia, né, também aí os padres da Igreja Católica. Né? Recentemente, inclusive, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Grinde, causou uma polêmica quando ele afirmou que a sociedade é pedófila. O que você acha dessa afirmação dele, Cláudia? Você concorda? Quer dizer, a sociedade como um todo é pedófila? Porque isso acabou provocando uma grande comoção. Né? Ele disse que o que ele quis dizer é que todos são, não são só os padres. Mas isso acabou provocando uma certa discussão generalizada, porque assim ele quis dizer, né, muitos interpretaram assim, que todos são pedófilos. Né? O que você achou dessa afirmação? Depois eu vou querer saber também o que Dani, que ela está se coçando ali para falar, já vi que ela está se mexendo na cadeira, mas queria saber, Cláudia, primeiro. Eu acho que primeiro ele quis causar uma polêmica. Eu acho que por eles estarem, né, assim, no centro das atenções por todos os casos que têm aparecido, praticamente todo dia a gente tem visto na televisão que tem um padre, infelizmente, envolvido em alguma coisa de pedofilia. Eu acho que ele queria, ele conseguiu, né, gerar polêmica para dizer isso, porque não é possível um pai normal que cria seu filho ser chamado de pedófilo. Uma mãe que cria minha filha com o maior carinho, amor que eu posso, vai e me chama de pedófilo. Eu acho que não concordo com ele, não. E você também? Foi polêmico mesmo que ele quis. Foi uma polêmica grande, realmente, que ele causou. E o interessante é essa polêmica. E eu concordo com ele, se ele quis dizer, na verdade ele não explicou dessa forma, eu concordo com ele se ele diz o seguinte, se ele quis dizer o seguinte: se eu tivesse falado isso, eu ia justificar dessa forma. Né? A sociedade é pedófila a partir do momento que as pessoas não tomam uma atitude. A partir do momento que as pessoas são coniventes. Porque eu faço um trabalho sobre bullying, que é uma coisa que eu gosto muito, quer dizer, não gosto do bullying, mas gosto de trabalhar porque eu gosto dessa coisa, desse desafio de impedir que menino seja maltratado em escola por colegas, né? E passam a não ir mais à escola. Enfim, quando a gente estuda sobre bullying, os especialistas dizem o seguinte, que tem 3 autores principais no bullying, ou 3 atores: o autor, a vítima e a testemunha. Porque a testemunha também está ativamente relacionada, ativamente vinculada ao bullying, a partir do momento que vê o colega sendo vítima do bullying, vê o colega sofrendo e não faz nada e até acha graça. Então, se a gente toma esse conceito para analisar a questão da pedofilia, se a sociedade está diante de um problema e a sociedade não está fazendo nada, ou não está fazendo o que deveria ser feito, então a sociedade é pedófila sim. Mas aí, sabe? Nesse sentido. Agora, mas aí o próprio movimento, a própria Associação Mães contra a Pedofilia aqui em Teresópolis já aprova de que a sociedade, pelo contrário, né, acordou de talvez um longo sono em relação a esse problema. Mas, Rolf, como a Cláudia colocou, assim, a gente ainda tem muita dificuldade para acordar algumas pessoas. Porque quando ela fala ali, quando a Cláudia fala nesse programa, né, feito pelo Casarão, que pedofilia não é problema meu, não é problema teu é problema nosso, o que a gente está querendo dizer, assim, que a gente percebe isso no meu trabalho há muito tempo, que se eu não tenho filho pequeno, se eu não tenho filhado pequeno, então não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque uma vítima de pedofilia pode se transformar no camarada que vai se envolver com o tráfico amanhã e que vai ser o cara que vai dar um tiro na tua cabeça depois de amanhã, entendeu? Bom, a gente não vive em ilhas isoladas. Exatamente. A sociedade, ela está interligada em todos os aspectos. Certeza, então não pode se pensar que um problema como esse não vai afetar a gente, porque não está afetando hoje, não vai afetar amanhã.
né, A gente ainda tem muita ou- dificuldade com isso. Ou indiretamente, com certeza. Vou pedir licença a vocês mais uma vez, a gente vai fazer uma nova pausa e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa Ponto Final.